Vamos por baixo. Deixa para aí! Não houve rendição das forças fiéis ao governo. Já vai será vencido! Vivemos um momento histórico, talvez desde 1640 não se viva. O povo é quem mais ordena. Muito boa noite, bem-vindos ao programa Liberdade 44. Hoje analisamos, à luz da história, a revolução que há 44 anos mudou a sociedade portuguesa. Falamos da Revolução de 25 de Abril, também conhecida como a Revolução dos Cravos. São nossos convidados os historiadores Dina Jardim, Paulo Rodrigues, Gabriel Pita e Emanuel Janes. Muito boa noite a todos, obrigado por terem vindo à RTP Madeira. Começo por si, Dina Jardim. Pode dizer-se que o 25 de Abril não teria acontecido sem o Estado Novo? É verdade. E ainda bem que começa pelo Estado Novo, porque fala-se na liberdade, e o tema é a Liberdade 44, portanto temos de recuar ao Estado Novo para ver qual foi a liberdade que conquistamos com o 25 de Abril. E o Estado Novo assentava em determinados pilares que... Que pilares eram esses? Por exemplo, o Partido Único, a União Nacional, a organização corporativa, portanto, temos ainda os aparelhos, portanto, o aparelho repressivo que toda a gente ouviu falar na PIDE, na censura. E sentia-se isso? Sentia-se. Aqui na Madeira? Sentia-se o peso da censura da PIDE, não saía jornal que não fosse censurado, as notícias eram censuradas, os livros eram censurados, as pessoas com mais destaque ou com alguma intervenção cultural eram supervisionadas, não é? Controladas pela PIDE, não só... se era partido único, é evidente que só podia ser daquele partido. E em termos de relações sociais, como é que eram as conversas em família? Não, as conversas em família, olha, eu já me lembro de se falar em política. No fim da década de 60 já se falava em política, já se cantava Zeca Afonso, portanto, numa época diferente. De resto, pouco se falava de política. Na generalidade, as famílias falavam um pouco de política. E a família de então era uma família tradicional. Muito marcada pela Igreja, digamos assim também. Talvez. Pela Igreja, pelos princípios católicos, até porque a única disciplina, a religião católica era a religião oficial, não é? Nós no liceu tínhamos a aula de religião e moral, eu tinha a católica, e tinha uma colega que na altura não era católica, mas ela era obrigada a assistir às aulas de religião. Portanto, era obrigatório. O ensino também era definido, os programas, era o livro único. Eu tenho menos 7 anos do que o meu irmão, mas alguns livros do meu irmão serviram para mim no liceu, portanto, era o livro único e o livro que continuava. Portanto, ainda havia orientação para as artes, portanto, era tudo mais ou menos supervisionado e controlado. Eu devo dizer que, e há bocadinho que estávamos a falar nisso, em que quando eu comecei a trabalhar, já fui no período marcelista. Já numa fase de transição, digamos assim. Exatamente, numa fase de transição. Já experimentei a reforma Veiga-Simão, aliás fui o único ministro que ficou depois do 25 de Abril. Portanto, apareceu o ciclo preparatório, na altura dava aulas em Mexico, no ciclo preparatório, e mesmo para os funcionários públicos houve uma certa abertura. Portanto, anteriormente, os professores, para casar, tinham de pedir autorização
ao ministro, não era, tinham de mostrar que o noivo tinha condições para sustentar, não é, ou equiparar... Professores do sexo feminino, neste caso. Sim, as professoras. Só as professoras é que tinham de pedir autorização. As professoras, exatamente. Eu já não pedi autorização ao ministro para casar, mas tive de pedir autorização para sair para o estrangeiro. Portanto, no meu primeiro ano de serviço, no fim do ano, eu achei que fazia uma viagem e, como fui para o estrangeiro, tive de pedir autorização ao ministro e para sair do país. E era preciso o consentimento do marido ou o marido acompanhando não era necessária a autorização? Não tinha noivo na altura. Portanto, no meu primeiro ano de serviço, eu pedi autorização ao ministro. Portanto, havia um certo controle. Mas aquilo que eu queria dizer é que, quando foi o 25 de Abril, as pessoas vieram todas para a rua, mas em Lisboa, aqui foi o 1º de maio, portanto isso depois. Mas porque houve de facto uma série de liberdades. Não foi quando se fala da liberdade, houve uma série de liberdades. Desde logo a liberdade política, porque deixou de haver o partido único para haver uma série de partidos. Não é? Deixou de haver, além disso, a liberdade, por exemplo, a liberdade de associação. Já havia os sindicatos, as organizações, mas eram controladas pelo regime. Portanto, a liberdade de associação sindical, do sindicato livre, das livres associações, portanto, elas aparecem com o 25 de Abril. E há um aspecto que é muito importante e que fez com que muita gente aderisse, viesse para a rua e festejasse o 25 de Abril, que foi a liberdade dos povos e a autodeterminação, o fim da guerra colonial. É porque os meus colegas, a minha geração, tinham um caminho que era o ultramar. Portanto, os meus colegas de 4ª classe, a maior parte emigrou. Logo a seguir. E no liceu toda a gente sabia que ia para o ultramar. Portanto, para a guerra colonial, aquela explosão de alegria do 25 de Abril foi o culminar de a abertura de uma série de liberdades, por exemplo, da autodeterminação dos povos. As colónias tornaram-se independentes, a Madeira e os Açores tiveram direito à sua autonomia. Portanto, quando se fala da liberdade, é um conjunto de liberdades, que é a abolição da censura, o fim da PIDE, e isso tudo, e fez com que toda a gente que já respirasse um pouco melhor, digamos assim. Sim, achasse que dali para a frente ia ter uma vida melhor. Paulo Rodrigues, como é que se pode caracterizar o Estado Novo? Boa noite. Só esta primeira intervenção abriu-nos a porta para os 10 programas. É verdade. O Estado Novo, numa só frase, foi um regime autoritário e coercivo. Portanto, acho que estas duas referências são fundamentais. Agora, é necessário ter consciência também que o Estado Novo, apesar de nós o olharmos como um todo, não foi um todo e teve várias fases. Ou seja, uma coisa é falar do Estado Novo nos anos 70, quando se dá o 25 de Abril, outra coisa é falar do Estado Novo nos anos 30, 60 anos, ou quase, ou 40 e tal anos antes. E, portanto, o Estado Novo tem várias fases. Eu costumo dizer que o país terá perdido uma grande oportunidade após a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, no momento em que se decide se Salazar tinha tanto medo, e isso é conhecido já, dos comunistas como dos americanos. Portanto, tinha tanto medo da União Soviética como tinha dos americanos. E, portanto, quando, após a Segunda Guerra Mundial, o país se mantém, e juntamente com a Espanha, por razões que aqui não interessam, se mantém com o mesmo sistema político, tendo em conta que o regime era republicano, como já tinha sido a Primeira República, aí termina uma fase do Estado Novo. Não é por acaso que é nessa altura que há algum ajustamento, até mesmo orgânico, dentro do regime republicano. O que é que mudou? Houve uma abertura, sem dúvida, ou seja, por isso é que eu estava a começar por referir, apesar de falarmos de um Estado Novo que se autobatizou assim, autoproclamou enquanto tal, e na verdade não era tão novo quanto isso. Era uma Segunda República, um sistema político que foi buscar muito ao século XIX, portanto, não era mas autobatizou-se
para se diferenciar da Primeira República, porque precisava de mostrar que tinha algo de novo, mas a verdade é que foi a concretização de projetos que nunca tinham sido concretizados e alguns deles já remontavam a 100 anos antes. Portanto, na verdade, efetivamente, apesar de se batizar enquanto tal, não era novo, era até se calhar muito velho, porque foi buscar ideias que eventualmente teriam feito sentido 100 anos antes e não na altura que aparecem. Mas a verdade é que segue um pouco o rumo daquilo que também se fazia na Europa. E, de facto, é extremamente violento nos anos 30. São exatamente nesses anos, nessa década, ou nem tanto, que aparece um conjunto de instrumentos repressivos, a antecessora da PIDE, a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, a PVDE, a colónia penal do Tarrafal, ou campo de concentração, como queiram chamar, um conjunto de outros organismos que são claramente repressivos, não é? E coercivos, e a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, por necessidade do próprio regime, há uma abertura. Não é? Essa abertura vai persistir, sensivelmente... Tem a ver um pouco com o fim das ditaduras da Europa, também, de algumas também ditaduras? Uma capacidade de adaptação. E, aliás, os próprios defensores do regime, inclusive o próprio Salazar, usa isso como argumento. Estão a ver, nós não éramos assim, apesar de ser falacioso, mas não éramos assim tão maus, porque se fôssemos maus tínhamos caído com os outros. E a Espanha serve-se também um pouco disso. Mas a verdade é que essa primeira fase representa, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, uma oportunidade claramente perdida. Ou seja, o país, a partir de então, cristaliza-se até 74. Não é? Há uma Europa que se desenvolve, que começa a lançar as sementes daquilo que depois será a Comunidade Económica Europeia e a União Europeia, e Portugal e a Espanha, mas em particular Portugal, cristaliza-se e para, não é? E esse tempo, que ainda se acredita, tem uma ou duas fases nos anos 50, de eventual reforma, depois vai ainda agravar-se mais com as guerras no ultramar vistas de Portugal, ou guerras de libertação vistas das antigas colónias. E depois tem uma última fase, que é exatamente após a morte do Salazar, quando vai ascender o seu Delfim, Marcelo Caetano, que era um homem que já estava dentro do regime desde os anos 30. Portanto, teve pequenas questões, mas era de facto um homem que vinha de dentro do regime. Não por acaso, muitos depois o chamaram de hipócrita, inclusive alguns políticos de renome a nível nacional. Isto para chegar a esta conclusão. Quando se dá o 25 de Abril, em 74, já não é um regime que esteja na sua plenitude, não é? Já é um regime que está efetivamente, que está a implodir. A questão é, aliás, como os próprios militares o referem, aqueles que estão próximos do golpe, era saber quando. Não tanto se vai suceder, mas saber quando é que vai suceder. Tendo consciência, claro, que essa propensão para a mudança tem depois outras motivações que ultrapassam apenas, sabemos nós hoje, a investigação histórica tem demonstrado, ultrapassam apenas as questões de caráter meramente político-ideológico. Emanuel James, o Estado Novo nasce também no golpe militar, o golpe de 28 de maio de 1926. A Constituição, que entrou em vigor em 1933, concentrou quase todos os poderes no Presidente do Conselho de Ministros, neste caso, António Oliveira Salazar. Que factores acreditaram esta concentração de poderes? O Salazar queria ser ele próprio a gerir tudo, não é? Mas isso tem a ver com o regime que existia anteriormente, não é? Que era, portanto, a balbúrdia que foi a República. E a Primeira República, embora eu não sei se considero a ditadura salazarista uma república. Foi mais uma ditadura e não uma... Porquê é que não considera uma república? Porque embora tenha um Presidente da República, já é uma junção de monárquicos, de conservadores, portanto, de gente do clero, portanto, aí no Estado Novo. E por ter um Presidente da República, provavelmente por isso se diz que é uma Segunda República, mas que não tem as características da República anterior ou desta que nós apelidamos de Terceira República. Aliás, Salazar entra pela mão de Óscar Carmona. Quase. O Carmona já era Presidente da República, mas quem vai buscar o Salazar a Coimbra é um madeirense, é o Coronel José Vicente Freitas, que na altura era Presidente do Ministério, portanto o equivalente a Primeiro-Ministro. Isso tem a ver com a política económica ou financeira, se quisermos, da ditadura.
portanto, estávamos mal, aquilo que vinha já da República, e nessa altura o Cidel Cortes era o ministro, o ministro das Finanças. Ele faz um pedido à Sociedade das Nações, e a Sociedade das Nações queria fazer exatamente aquilo que agora, há pouco tempo, relativamente pouco tempo, tivemos com a Troika, queria, portanto, controlar as finanças portuguesas, e o governo não deixou. Infelizmente, nessa altura, eles não aceitaram, e como o Salazar tinha a áurea de grande financeiro e uma pessoa importante que faz uma progressão na sua carreira, portanto, desde 1914, portanto, ele está a preparar-se para chegar ao governo, e o governo cai-lhe nas mãos em 28. A única solução seria ir chamar o financeiro de Coimbra, portanto, o Dr. Oliveira Salazar, para resolver os problemas do país. A verdade Podemos é que... dizer que foi uma conjuntura de crise e uma situação instável em termos financeiros que lançou o Salazar? Estável não, antes pelo contrário. Exatamente ao contrário. Portanto, as Sociedades das Nações, portanto, nós não tivemos o empréstimo das Sociedades das Nações. Foi o Salazar que fez a recuperação económica e financeira do Pois, havia Portugal, muita despesa, era isso quase que eu queria num dizer. ano, não é? Sim, sim. Coisa que portanto, a Europa e o mundo ficaram boquiabertos como é que o Salazar tinha conseguido recuperar o país em termos económicos e financeiros praticamente num ano. Isso trouxe-lhe, de facto, alguma áurea que ele vai usar depois, mais tarde. Aliás, quando ele vem para tomar posse como Ministro das Finanças, ele diz claramente na Sala do Risco, no seu primeiro discurso, que sabia o que queria e para onde ia. Tinha que ter as garantias que lhe davam essas possibilidades. E é isso que vai fazer com que ele, de facto, construa esse Estado que ele começa já a falar em 1930, o tal Estado Novo, que, portanto, depende tudo dele. Aliás, como sabe também, quando ele chega a Ministro das Finanças, ele exige que todos os ministérios não gastem nem um cêntimo, ou um centavo na altura, sem a autorização dele. Portanto, tudo estava controlado pelo Oliveira Salazar. E o Salazar tem uns antecedentes curiosos, porque ele era católico, aliás esteve cá na Madeira em 1925 numas conferências de ação católica, convidado pelo Dr. Juvenal de Araújo, que era amigo, que estudou com ele, também o Cerejeira esteve cá, e portanto isso foi a construção da sua personalidade e do progresso, da ideia que ele tinha que um dia iria ser governante. Aliás, ele foi deputado pelo Centro Católico creio que em 24, não tenho, ou 22 exatamente, e por um dia, portanto, ele viu que aquilo não era o que ele pretendia, mas ele resguardou-se sempre à espera que o chamassem de Coimbra, porque ele faz, de facto, uma trajetória política e social de forma a que, portanto, mais tarde ou mais cedo o poder lhe caísse nas mãos, e é o que vai acontecer em 28. E, portanto, creio também que o regime que ele criou, portanto, ele impôs isso, não é? As pessoas não tinham como lhe ir à mão, porque ele, de facto, tinha demonstrado que tinha recuperado o país, tinha, em termos económicos, que era o que era necessário. É óbvio que à custa do povo, à custa da pobreza, mas a realidade é que foi, de facto, superado esse problema económico que Portugal vivia nesses anos. Aliás, e depois ninguém queria voltar, mesmo nem os republicanos queriam voltar àquilo que tinha sido a República, porque a República durou 16 anos e teve 45 governos. Deveria ser 46, havia um governo que estava para ser formado, para tomar posse, aliás, e houve uma rebelião na rua, esse governo já não tomou posse, seria 46. Gabriel Pita, podemos dizer que o Estado Novo foi o pior período da história de Portugal, ou há outros ainda piores? Antes de responder à sua pergunta, eu queria fazer aqui só duas achegas, ou eu percebi mal há bocadinho. A Constituição de 33 não concentra os poderes em Salazar, concentra no Presidente da República. Aliás, Estado Novo é exatamente isso. A Primeira República tinha um sistema parlamentarista. O Presidente da República
era eleita não pelo povo, mas era eleito pelo Parlamento, para um período de 4 anos, e não podia ser reeleito. Não podia demitir o governo se tivesse maioria no Parlamento. A ideia do Estado Novo é exatamente concentrar os poderes, passar de um regime parlamentarista para um regime presidencialista, concentrar os poderes no Presidente da República. Portanto, estamos em presença de um regime presidencialista. Mas o que não vai acontecer. Pois. O Presidente é o Salazar. Aí é que está. Aí é que está. Teoricamente era assim. Agora, na prática, Salazar, ou melhor, o Carmonda tentou algumas vezes, em conluio com alguns membros da oposição mais moderados, demitir Salazar e não o conseguia. Portanto, Salazar conseguiu, de facto, impor-se até ao Presidente da República, que, na verdade, tinha muito poder. E que explicações é que encontra para isso, para esse poder todo? Pois, vínhamos numa situação, de facto, de grande instabilidade. Instabilidade política e social. Vínhamos numa situação de crise financeira. Salazar ganhou a áurea, de facto, de um homem providencial, no que foi apoiado inicialmente a 100% pela Igreja Católica. E num país católico, a Igreja tinha muita influência. Salazar tinha sido deputado, como aqui foi dito, pela Centro Católica. Portanto, concentrou-se em Salazar a esperança, de facto, de uma situação em que a Igreja pudesse continuar com as suas regalias institucionais, as regalias institucionais que tinha. Só que, eu também se calhar não percebi bem, mas a religião católica não era a religião oficial do Estado português. A separação entre a Igreja... Mas tinha um grande peso. Pois, já lá vamos ao peso. Mas, em termos institucionais, a separação entre a Igreja e o Estado, que a República determinou, pela chamada Lei Basilar ou Lei Intangível, como se dizia, tal era a importância que os republicanos davam a isso, essa separação do Estado das Igrejas continua com Salazar. Não há religião oficial. Portanto, as mudanças não foram assim tantas nesse aspecto. Por outro lado, muitos dos bens eclesiásticos que a República expoliou à Igreja continuaram como bens nacionais. Salazar não devolveu tudo, de modo nenhum. Não é? Agora, em relação à sua pergunta, desculpe... Se este foi o pior período, digamos assim, da história de Portugal, o Estado Novo? Bom, sabe que cada época reescreve a história à sua maneira. Não é? Já conseguimos reescrever a história com alguma distância? Sim, penso que sim. Penso que nesta altura já conseguimos, digamos, ter alguma distância para falar do Estado Novo. E é claro que o Estado Novo, o que é que pretendia? Denegrir o sistema republicano, não é? E dizer que a República tinha sido uma balbúrdia sanguinolenta. Era a expressão que se usava muito no Parlamento por parte dos deputados mais radicais. Portanto, criou-se essa ideia de que a República tinha sido um inferno, que a República era perseguidora da Igreja. De facto, a lei da separação não era uma lei da separação, era uma lei de hostilização da Igreja Católica. Mas a verdade é que, para os finais da República, a aproximação entre a República e a Igreja estava a bom caminho, como também estava a bom caminho a restauração financeira. Só que o regime salazarista, porque se pode dizer assim, porque de facto está concentrado nesse homem providencial, não lhe convinha falar nessa evolução. A República tinha sido assim desde o princípio ao fim, o que é falso. Em 1914, por exemplo, já se discute no Parlamento a revisão da Lei da Separação. E é o próprio Bernardino Machado, o primeiro-ministro, que propõe exatamente essa revisão. Não vingou nessa altura, mas a seguir ao golpe de Sidónio Paz, logo em fevereiro de 1918, o golpe sidonista é em dezembro, logo em fevereiro de 1918, o ministro Moura Pinto procede de facto à revisão daqueles aspectos mais ofensivos, mais violentos contra a Igreja. Por exemplo, o hábito de talar passou a ser permitido, as corporações religiosas passaram a ter, passaram a ser juridicamente legais, tirou-se da lei da separação aquele artigo ofensivo em que o Estado atribuía subsídios às viúvas e às esposas e viúvas dos padres e aos filhos. Portanto, amenizou-se a lei da separação. Por outro lado, o Centro Católico aproximou-se dos republicanos
E os republicanos aproximaram-se do centro católico. Aliás, não é por acaso que os monárquicos acusaram o centro católico de traidores, os homens do centro católico de traidores. Porque o centro católico, a certa altura, obedecendo às orientações do Papa da época, Bento XV, começaram a respeitar o regime. E o centro católico fundou-se para cristianizar as leis do regime. Essa é a expressão utilizada. Em 1925, curiosamente, o Centro Católico aqui no Funchal vai concorrer em coligação com a Conjunção Republicana. Portanto, há uma aproximação e deputados republicanos vão louvar a ação dos deputados do Centro Católico. Agora, se este foi um período mais negro da história de Portugal, foi um período negro, não vale a pena, digamos, dourar a pílula, não é? Foi um regime repressivo, foi um regime violento, não permitia veleidades. Agora... Nunca houve uma contestação muito forte também ao regime. Porquê? Porque não era possível uma organização? Contestação havia. Houve vários golpes, não houve estabilidade, como se diz. O regime salazarista não foi assim tão estável, como se diz. É claro que os governos... Mas porquê que nunca caiu mais cedo? Ou porquê não caiu mais cedo? Não caiu mais cedo. Uma, porque, de facto, a oposição estava dividida. Que isso é sempre o mal da oposição, quando não consegue mudar o sistema, e isso vale para hoje também. A oposição estava dividida. Por outro lado, porquê que o regime não caiu? O regime não caiu também porque, e eu insisto neste ponto, teve um apoio da Igreja Católica. E estávamos perante um país que, de facto, era anticlerical, mas era católico. Não é? E o apoio da Igreja foi fundamental para a manutenção do regime. Nós podemos também dizer que a influência da Igreja também, se calhar, conseguia afastar as tentações mais totalitárias que havia dentro do regime. Porque o regime salazarista é um regime híbrido. Há ali gente fascista, há gente nazi também a apoiar o regime. Mas a verdade é que tudo se concentrou, Salazar conseguiu concentrar o poder, exercer o poder com mão férrea, e havia apenas um partido permitido, que era a causa monárquica. Os únicos que podiam, que existiam, era a causa monárquica. E Salazar, habilidosamente, conseguia sempre dar a ilusão aos monárquicos que, enfim, talvez um dia, mas nunca tomou nenhuma atitude para restaurar a monarquia, ao contrário do que os monárquicos sempre esperaram. Mas há outro pilar, se quisermos, do Estado Novo, além da Igreja Católica, que é as Forças Armadas. Ele deu sempre privilégio aos militares. Aliás, há vários ministros militares e... o Presidente da República. O Presidente da República sempre foi militar. Sim, e, portanto, os lugares mais importantes eram ocupados pelos militares. A esse respeito, nós mesmo depois do 25 de Abril não mudámos assim tanto, porque de facto a tradição desde o Estado Novo é o Presidente da República ser militar e mesmo após o 25 de Abril continua a ser militar, o que aliás destaca o peso desde o século XIX constante que as Forças Armadas tiveram nos momentos de transição mais ou menos violentos na história política portuguesa dos últimos 200 anos, e em particular nos últimos 500. A partir de Mário Soares isso não aconteceu? Sim, até já estamos nos anos 80, portanto o primeiro Presidente da República pós 25 de Abril e todas as chefias são militares. Só a partir dos anos 80, não por acaso coincidindo com o momento de aproximação da Comunidade Económica Europeia, que já impunha outras leis. Mas deixe-me só referir um aspecto, porque por vezes há duas ideias que parece que tendem a passar. Primeiro que o Salazar foi um salvador. E, aliás, o Gabriel já teve a oportunidade de começar a referir isso. Não foi. Portanto, eu creio que, tendo em conta aquilo que ele exigia, aquilo que fez e aquilo que provocou, quase que hoje seria impossível, porque teríamos outros mecanismos de o impedir. Tendo o apoio das Forças Armadas, tendo o apoio de alguns grupos económicos que também existiam, que estavam a aparecer, e tendo o apoio da Igreja Católica, ele conseguiu ter as cartas na mão e decidir e definir as regras do jogo. Ora, isso hoje seria impossível, naquela altura era. Por isso é que ele teve êxito, não é? Por vezes temos a tentação de... Mas a ideia de Salvador é mais em termos de controle da despesa, não tanto em termos de sociedade. Sim, mas à conta disso houve gente que foi para o Tarrafal, à conta disso houve gente que foi bater às cadeias, à conta disso houve gente que teve que sair do país. Portanto, se há Salvador para quem?
E ao conta disso o país ficou na miséria claro, também. Exatamente, claro. Portanto, não o país, as pessoas. Convém ter presente essa realidade. Ou seja, ele conseguiu, de facto, reunir um conjunto de condições, porque nós muitas vezes elaboramos no equívoco de pensar como pensamos hoje e transportar esse pensamento para os anos 30. Mas a realidade era completamente diferente, não é? Portanto, é preciso ter isso em conta. E depois, outra ideia que muitas vezes tende a passar é que o regime foi o Salazar. O regime não foi só o Salazar. O Salazar manteve-se no poder porque teve um conjunto de forças intermédias que o sustentaram e a quem lhes dava jeito que ele permanecesse no poder. Porque, como nós sabemos, efetivamente, o poder do Salazar nos anos 30 é algo de influência, mas desde o Craveiro Lopes como Presidente da República que houve tentativas para o afastar. Ele não se manteve sozinho. Manteve-se porque teve sempre um grupo, uma elite, que o contribui para a sua persistência. É óbvio que muitas vezes dá jeito a alguns apontar só ao Salazar, mas o Salazar não se manteve sozinho. Portanto, estas duas ideias creio que também são fundamentais que elas comecem a passar para que nós possamos, de algum modo, compreender o que foi a história e até, inclusivamente, a transição do antes 25 de Abril para o depois do 25 de Abril, que em alguns aspectos não foi tão revolucionária quanto isso. Manuel Janes, estava a entender aqui que o Estado era rico, as pessoas é que eram pobres. Como é que se pode entender um Estado rico com pessoas pobres? Pois é a prioridade do Salazar, não é? Portanto, primeiro o Estado, tudo a favor da nação, nada contra a nação. A da nação. Há uma outra coisa muito importante que eu queria referir, é que em relação ainda ao que o Paulo disse e ao Gabriel, é que havia a consciência, e é verdade, de que só as Forças Armadas é que faziam golpes militares, é que faziam golpes, não é? Portanto, o povo não... Isto não é como a França, em Portugal. Portanto, só os militares é que fizeram revoluções, não é? Em Portugal. Portanto, até hoje, não é? O que significa... Há ainda um aspecto que é importante e creio que também entrou com um pouco aquilo que o Janes estava a referir. O Salazar soube também construir muito bem uma imagem. Ou seja, aquela imagem de seriedade quase jesuítica, como muitas vezes se chama, que, aliás, não é por acaso, não é? Foi construída desde o princípio. Claro, desde 14. Exatamente. Para transmitir... Desde 14 que ele constrói essa imagem. Inclusive aquela ideia de que aparece como Salvador, que o foram buscar, que ele não creia. Não, isso é tudo uma falácia. Porque ele, desde os anos 15, 16, 17, aliás, quando veio aqui ao Funchal, ele constrói um percurso. Portanto, é fundamental que também consigamos compreender esta realidade histórica. Estamos, assim, a tentar compreender também como é que foi o 25 de Abril e porquê que ele aconteceu. Podemos dizer, Dina Jardim, que foi no Estado Novo que as mulheres foram mais subjugadas ao poder de uma sociedade patriarcal, digamos assim? Não. O Estado Novo... As mulheres sempre tiveram um papel secundário, não participaram na vida ativa. O papel da mulher era em casa, era na família. Mas no Estado Novo isso é a imagem mais ou menos... não sei se pode dizer oficial, mas é assim. Portanto, se o pilar da sociedade é a família, a mulher tem um lugar na família, mas é um lugar de subalternização em relação ao marido, que trabalha, ela educa os filhos, ela cuida da casa, portanto, e isso... não é transmitido, por exemplo, se nós tivéssemos aqui um livro, um manual escolar dessa altura, íamos ver que os textos, aquilo que era transmitido é mais ou menos nesse sentido, da obediência, da subalternização, da austeridade, e há um valor... O homem assumia, digamos assim, a supremacia nas relações sociais, é isso? Sim, e não só, e na família, o chefe de família. Aliás, há aquele quadro famoso do Deus, Pátria e Família, portanto, Deus primeiro, família a seguir, e o homem é que, de facto... Era o homem, porque era o homem que trabalhava, que sustentava a família, e a mulher tratava da casa e educava os filhos. Pai, filho, Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo. Mas Aliás, desculpa, que acrescento aqui uma coisa. Quem votava não era o senhor fulano tal,
Era o chefe de família. Era o chefe de família. Porque quando o marido morria, a viúva assumia a chefia da família. E votava. E ela votava. E como é que eram as votações, como é que as mulheres votavam? Ainda se lembra aqui na Madeira como é que isso acontecia? Olha, eu era miúda quando fui às eleições para o Humberto Delgado. Era mesmo miúda. E é a primeira vez que eu ouvi falar de eleições. Portanto, a minha mãe votava e o meu pai. E eu fui à escola ver votar. E tenho uma ideia que eu penso que é um engano meu, que havia 2 urnas na secretária da escola. Mas nunca ninguém me conseguiu confirmar, porque eu era mesmo muito miúda. Mas as eleições eram livres, ainda assim? Como é que era todo o processo eleitoral? Não eram livres, porque o voto vinha, ainda há bocadinho estávamos a falar, vinha pelo correio. No caso, na minha casa, veio o regedor trazer em mão o voto. Que no outro dia os meus pais foram lá depositar na urna. E se não depositassem? Não sei o que é que acontecia. Não haveria consequências? Isso não me apercebi disso. Mas não vinha preenchido? Não era necessário. Não era necessário. As primeiras eleições, efetivamente, livres por sufrágio universal, e é bom, principalmente para as pessoas mais jovens que nos estão a ouvir, foram em 1975. Na história, toda a história de Portugal, as primeiras eleições que por sufrágio universal, livres, e mesmo assim será até subjetivo em alguns locais, foram em 25 de abril de 1975. Portanto, e por isso, porque é essa a mudança, portanto, nas de 75, o voto foi universal. Portanto, todos os maiores de 18 anos puderam exercer esse voto. O recenseamento indicou isso. E é essa a grande mudança. Por isso, uma grande afluência às urnas, porque as pessoas tinham liberdade de escolha. E será, eventualmente, até a primeira grande vitória das mulheres, porque votam sozinhas, não votam acompanhadas. Nem porque o marido já faleceu. Mas é preciso dizer também que em Portugal quem dá o voto às mulheres é o Salazar, pela primeira vez, não é? Sim, também. Não eram todas, mas foi ele. Mas eram... Até aí não era possível as mulheres votarem. Aliás, nem a República até, quando aparece a Beatriz Ângelo a votar, eles não deixaram, e depois alteraram a lei, porque ela era chefe de família, era cabeça de casal, o marido tinha morrido, portanto era viúva, e os próprios republicanos alteram a lei, porque a cabeça de casal, mas homem. Portanto, as mulheres não tinham... E a República era democrática, não é? Gilberto, para as mulheres é evidente que esta mudança foi muito importante, porque as mulheres puderam votar, passaram a participar nos partidos políticos e mais. Mas a escola, portanto, a escolaridade obrigatória era para homens e mulheres, para meninos e meninas. Embora as turmas fossem separadas, embora houvesse a escola masculina e a escola feminina, com uma particularidade que era assim: os professores do ensino primário, homens, só podiam concorrer às escolas masculinas. As mulheres podiam concorrer às masculinas e às femininas, mas os homens só podiam concorrer às escolas masculinas. E ainda há uma componente importante que temos necessariamente que ter em conta. Já havia discriminação nas alturas. Estamos a falar de duas realidades: a realidade urbana, que era uma, e a realidade rural, que era grande parte do país, que também era substancialmente diversa. Até porque depois, uma coisa era aquilo que estava expresso no quadro jurídico e outra coisa era aquilo que efetivamente se passava. Ou seja, aliás, também já existem estudos a esse respeito, o grau de censura ia diminuindo quanto mais nos íamos afastando do centro. Ou seja, é bem mais provável que, por isso é que aqui, por exemplo, na Madeira, o famoso jornal Cor-de-Rosa, dos anos 60 e depois 70, exatamente porquê? Porque os mecanismos de censura também iam diminuindo, o que não quer dizer que não deixasse... Sim, na Madeira não se sentia tanto. Aliás, eu quero referir que o jornal de caricaturas, que era um jornal muito importante na altura e que durou mais tempo em Portugal, foi um jornal da Madeira, quer dizer, passou, nunca foi... Portanto, nunca foi censurado, foi uma vez apenas preso porque
tinha na capa uma caricatura do comandante da polícia, e foi por isso que o comandante mandou retirar todos os jornais. Mas durou tantos anos quanto o Estado Novo, e começou em 29 e acabou em 77, portanto 48 anos. Estamos a falar do Renhanhão, que Renhanhão. é um jornal muito importante, que era um jornal de humor, de caricaturas, e que fazia as suas críticas de forma, portanto, se quisermos, subreptícia, ou portanto, eles sabiam jogar com a ironia, que tinha um homem muito importante à sua frente, que era o Gonçalves Preto, e que foi, aliás, a alma desse jornal, e que sabia como fazer as críticas, que aliás ajudou muito em muitas coisas, em termos que os jornais sérios não faziam, e esse jornal durou, de facto, passou incólume o Estado Novo todo, o que mostra que aqui na Madeira a censura não era assim tão rigorosa como era no continente. Mas existia. Isto para corroborar aquilo que o Paulo está a dizer, não é? Gabriel Pita, de 1926 a 1934, Portugal viveu numa ditadura que começa com um golpe militar e termina também com um golpe militar. À luz da história, como é que se explica o sucesso da Revolução de 1974? Como é que se explica? O cansaço do povo português e, sobretudo, da questão colonial. A guerra. Essencialmente isso. Hoje, os mais conservadores, por vezes, vêm com o argumento que o que unia os militares foi um problema corporativo, eles lutaram foi pelo que era deles. As primeiras reuniões do MFA, de facto, tiveram esse objetivo, discutir um decreto-lei que prejudicava os militares de carreira em detrimento dos milicianos. Mas a verdade é que, a partir de certa altura, esse problema não foi o único, nem foi o mais importante, e, portanto, a eles se deve, de facto, o 25 de Abril. Agora, Portugal estava numa situação, de facto, degradante. Éramos dos países mais atrasados da Europa, em termos económicos e sociais. Havia uma guerra colonial em que morreram 8 mil e tal soldados, não é? Aqui no caso da Madeira, 192, não é? O dinheiro do país estava a ser desviado, de facto, para a guerra, para a compra de armamento, para o pagamento da tropa. E Portugal, e de facto já havia também um conjunto de empresários a quem esse sistema não convinha. Há bocadinho o Paulo falava que Salazar teve o apoio de várias áreas. Uma das áreas era, de facto, dos empresários que viviam à sombra do Estado, porque vivíamos num regime protecionista. Quando a Europa se abre, não é? Portugal entra para a EFTA, que era um mercado comum, mas mais restrito, não é? Os empresários portugueses também estavam desejosos de uma abertura económica maior, que possibilitasse também o seu progresso, o seu desenvolvimento. De modo que era essa a questão da Europa, a questão do subdesenvolvimento, a questão também da educação, mas sobretudo da guerra colonial. E em relação à educação, eu não sou assim tão velho quanto isso, e a minha professora da 3ª classe era uma regente escolar, não era uma professora diplomada. O ensino, depois veio a reforma do Veiga Simão, enfim, que alargou o ensino, começou a democratizar um bocadinho o ensino. Mas, durante muitos anos, sobretudo no campo, a escola primária estava a cargo de regentes escolares, pessoas de boa vontade, com bom comportamento moral e civil, tudo isso, mas que podiam ter apenas a 4ª classe, não é? E depois as condições em que funcionavam as escolas não funcionavam, na maioria das vezes, não funcionavam em edifícios próprios, funcionavam em casas alugadas, sem estruturas, de facto, por uma educação completa. Mas o golpe do 25 de Abril foi um golpe singular, digamos assim, uma vez que foi feito por oficiais intermédios. Isto é um caso único no nosso país. Não é propriamente. O golpe de 25 de Abril, atenção, é um golpe de militares. De militares intermédios, os capitães. Os capitães, ok. Mas o triunfo do golpe também tem a ver com o apoio popular. Tal como na Primeira República, o apoio popular foi fundamental para o triunfo
enfim, do golpe que derrubou a monarquia. Se calhar até ultrapassa aquilo que era expectável pelos próprios, não é? Aliás, há imagens que são conhecidas a esse respeito e eu creio, sem interromper, mas eu creio que de facto a dimensão é depois uma bola de neve que vai ultrapassar aquilo que eventualmente que era expectável. E a respeito da classe que faz o golpe, na Primeira República já tinha sucedido... Com oficiais? Com capitães? Com cabos e sargentos que tinham feito o golpe da Primeira República. Aliás, um dos aspectos que depois, mais tarde, vai diferenciar é exatamente o golpe do 28 de maio que vai instituir a ditadura. Esse sim já é feito por oficiais superiores, não é? E, portanto, o 25 de abril, de alguma forma, vem recuperar um espírito que também nesta gênese é, digamos, democrático e mais aberto, que remete para a Primeira República e não para o período final do Estado... Mas a situação da monarquia é parecida ao 25 de Abril. Daí a importância da preservação da memória e do estudo da história, porque nós hoje vimos muito certo tipo de intervenções parecendo que as pessoas estão a descobrir a pólvora, a descobrir novamente a roda, quando de facto um conhecimento coerente e integrado da realidade, daquela que foi a realidade histórica portuguesa, em particular dos últimos 200 anos, ajuda a explicar muitas coisas e até a que nos possamos precaver sobre certas vias. Com isso quer dizer o quê, Paulo Rodrigues, que a história ainda está maltratada? Está a ser maltratada, é isso? Eventualmente sim, acima de tudo desconhecida, é ignorada, mal estudada, mal divulgada, e basta olharmos para a realidade madeirense. Nós continuamos a ter muitos pruridos e muitos receios de estudar o Estado Novo na Madeira e o período posterior. Não continuamos, agora eventualmente, não já quase 2 gerações depois do período final da Guerra Colonial e do período final do Estado Novo, é que começam a aparecer alguns trabalhos de cariz historiográfico que permitem conhecer de uma forma imparcial a realidade. E esses receios têm a ver com o quê? Enfim, são explicados? Seriam múltiplas as explicações, eventualmente, de alguns... Vamos lá ver, o regime acabou atravessando uma guerra. E isso é sempre traumático, não é? Falta-nos, por exemplo... que é uma tradição também na vida política e militar portuguesa, o memorialismo, ou seja, as pessoas depois escreverem aquilo que viveram, algo, por exemplo, na tradição anglo-saxónica, ou mesmo francófona, existe já, e isso permite que depois quem estuda possa pelo menos ter ali um conjunto de opiniões que poderá cruzar, ou seja, nós temos quase que uma tradição de fazer e depois esquecer e deixar arrumado. De qualquer das formas, os arquivos do Estado Novo, de Salazar, abriram há relativamente pouco tempo, foram libertos há pouco tempo. Como sabe, há um período de carência, não é? Exatamente, portanto foi há relativamente pouco tempo. Agora começa-se a fazer, de facto, estudos sobre esse período, mas eu quero dizer que eu fiz um trabalho sobre o Estado Novo, os primeiros anos, e houve pessoas, portanto, houve aqui movimentos fascistas e portanto, que caminhavam contestavam Salazar, etc. E que depois eu falei nisso e familiares de pessoas que já não estão vivas, mas que participaram nesses movimentos, fizeram-me algumas críticas. Portanto, eu até senti-me obrigado a fazer um artigo depois numa revista a explicar as coisas, porque a história é vista aos olhos do tempo, não é? Não é, portanto, aquilo que o Paulo dizia há bocado, não podemos estar a analisar os anos 30 com os olhos de hoje, não é? Tem que ser com os olhos dos anos 30, não é? Pegando um pouco daquilo que o Jânio está a dizer, se me permite, e já me calo, há um pouco a tradição no período contemporâneo português de as elites persistirem no poder, ou seja, vão-se transmitindo, não é? Foi assim do absolutismo para a monarquia constitucional, foi assim da monarquia constitucional para a Primeira República, foi assim da Primeira República para o Estado Novo e eventualmente terá sido assim também do Estado Novo para o período pós-25 de Abril. E, portanto, isso por vezes cria alguns obstáculos. Do simples exemplo de uma historiadora aqui há muitos anos austríaca que era muito senso comum que na aldeia dela eram todos antinazis. Quando ela foi estudar, verificou que não era. Portanto... Manuel Janes, diga-me só... Desculpe, só a propósito da história, o estudo da história. Portanto, agora não se estuda o 25 de Abril e o Estado Novo, não faz parte dos programas, mas
o meu programa de liceu não se estudava o liberalismo. Porque o Estado Novo era antiliberal. Portanto, nós não estudávamos o Estado Novo. Estudávamos as grandes figuras da nação, que era as grandes figuras dos grandes períodos. Portanto, o Egas Muniz, que era difícil de entender para um miúdo da quarta classe, depois o período dos descobrimentos, e quando se chegava ao liberalismo, ficávamos por uma revolução liberal. Nós até tínhamos a ideia que aquilo tinha sido um horror, e não se estudava. Depois passávamos ali algumas referências só em matérias da cronologia. Mais nada. E nós que estamos aqui... Em 1931, desculpe, em 1931 há um decreto do Ministro da Educação, na altura, a recomendar aos professores como é que deviam ensinar História. E depois houve certas dúvidas que não perceberam bem o decreto. Há um outro decreto a explicar o que é que ele queria dizer com o primeiro decreto. E era exatamente nesse sentido. Aqueles períodos de instabilidade em que a nação andava à revolta, isso era para esquecer. E era preciso, de facto, valorizar... Uma forma de não incentivar a sociedade a revoltar-se. Exatamente. É uma coisa curiosa, é que o Mário Soares era licenciado em História. E o Estado Novo proibiu de dar História no colégio do pai. E ele foi obrigado a fazer o curso de Direito para ser professor. Mas... Nós que estamos aqui na Madeira, e a autonomia madeirense deve, não tudo, mas uma parte considerável àquilo que foi o 25 de Abril, sentimos muito isso, em particular no ensino e na divulgação da História, porque de facto o Estado Novo e a história que se fez durante o Estado Novo foi muito, obliterou muito, cortou muito, ao mesmo contribuir para que o conhecimento que nós temos da história da Madeira e enfim, das reivindicações autonomistas da Madeira tivessem sido esquecidas, e só agora, sem dúvida, a Universidade, a esse respeito, apesar de estar a falar em causa própria, mas a Universidade tem um papel importante, só agora é que começam a aparecer teses de mestrado, teses de doutoramento, que começam a focar essas questões. Portanto, até visto aqui da Madeira, no que diz respeito à educação e ao ensino, o Estado Novo foi também, a esse respeito, muito coercivo. Por exemplo, nós falávamos da Revolução, por exemplo, a Revolução Liberal, a de 1820, e a Constituição de 1822, que era uma coisa que nem fazia parte, mal se falava, porque a Constituição de 1822 já dividia os poderes e no seu artigo 1º dizia logo que os cidadãos portugueses tinham direito à liberdade, portanto, à liberdade de expressão e o direito à propriedade. Portanto, consagrava ali uma série de direitos e de liberdades e até que, se calhar, à luz de hoje, tinha vingado nessa altura. Depois foi a Carta Constitucional e por aí fora. Mas esse período não era estudado. E acha que se não tivesse havido a guerra colonial, a ditadura não teria caído tão cedo? Eu não sei. Os regimes caem sempre porque implodem. Não. Ia cair. Sabe que em 61, quando começa a Guerra Colonial, toda a gente pensou, em especial as pessoas mais cultas, mais os intelectuais, pensaram que o salazarismo tinha os dias contados. E ele consegue aguentar mais 13 anos, ou até 74. Nossa. Portanto, não é assim tão... Consegue aguentar, porque em 61, em abril... a guerra começa em janeiro. Em abril, há uma tentativa de golpe militar, chefiado pelo Ministro da Defesa, Botelho Muniz. E esse golpe pretendia exatamente resolver o problema colonial. E era um momento propício, porque tínhamos nos Estados Unidos um presidente que tinha tomado posse em janeiro de 61, John Kennedy, que era de facto contra a política colonial portuguesa. Portanto, era um momento ideal para um golpe. Só que esse golpe teve traidores, ou seja, alguns elementos que inicialmente tinham dado o seu apoio ao Botelho Muniz, depois na hora H, enfim, com o apoio do Américo Tomás, enfim, Salazar vem a saber e o Ministro da Defesa é demitido e então entramos numa rota, de facto, que não teve saída. Que aguentou 13 anos, não é?
que aguentou Aliás, 13 anos. Marcelo Caetano chegou ao poder em 1968, foi o último presidente do Conselho de Ministros do Estado Novo. Como é que explica que 6 anos depois haja um sentimento generalizado de que o regime estava a chegar ao fim? Olha, Cristo, quando entra em Jerusalém, é apoiado, é festejado, espalham-se As palmas e tudo isso. Uma semana depois, o povo grita que prefere que se liberte de Barrabás em vez de Cristo. Mas levou muito tempo, havia esse sentimento generalizado de que havia uma vontade de pôr fim ao regime, mas 6 anos ainda é muito tempo. O Marcelo Caetano, ao contrário de Salazar, não tinha ideias fixas. O Marcelo Caetano era um homem cheio de dúvidas. E o Marcelo Caetano inicialmente quer fazer uma abertura, chamada Primavera Marcelista, e de facto fez uma operação de cosmética, na verdade, mas depois os ultras pressionam-no e ele próprio também começa a ter dúvidas. Ele faz uma viagem a Moçambique e a Angola, uma viagem que evidentemente a PIDE se encarregou de mostrar que toda aquela gente estava com o regime, tanto os colonos, os portugueses, como os naturais. E parece que o Marcelo Caetano veio convencido que toda aquela manifestação era espontânea. Mas, entretanto, há outro aspecto aqui que também é preciso dizer. Já durante o marcelismo, há conversações, sobretudo em relação à Guiné. Claro, secretas, não é? Com muito cuidado, para não transparecerem para a opinião pública, mas o Marcelo, às tantas, percebeu que a guerra não era possível ganhá-la. E a Guiné estava, de facto, perdida. Aliás, em 73, a Guiné declara mesmo a sua independência unilateral, não é? Mas o problema aqui era, depois, a repercussão dessa independência. Portugal podia dar a independência à Guiné, que não tinha interesse nenhum em conservá-la, mas abria-se um precedente. E depois, em Angola e Moçambique, como é que era? Como é que se ia justificar isso? Mas já, de facto, no final do marcelismo, com aqueles avanços e recuos, com aquelas hesitações do marcelismo, já entramos em negociações, não oficiais, mas através de emissários secretos. E o Marcelo Caetano tinha a noção que o regime estava a chegar ao fim, porque no dia do 25 de Abril, portanto, ele entregou... Ele pediu para ser tratado com dignidade. Acha que foi tratado com dignidade? É difícil. Se calhar não foi com a dignidade que ele esperava que fosse. Não foi tratado com dignidade que ele esperava, porque ele vai para o Brasil e não quer regressar a Portugal. E os outros regressaram, não é? Mas vai para o Brasil exilado. Passa pela Madeira. Mas ele podia ter regressado mais tarde e recusou isso. Quis ser sepultado no Brasil. Ele não sai. Eu acho. Por exemplo, o Américo Tomás voltou. Regressou. Eu julgo que o Marcelo Caetano não regressou. Não quis regressar. Não quis regressar. E tinha... Pronto, ele achava que a pátria tinha sido madrasta para ele. Madrasta para ele. Não tinha-lhe dado, não tinha tratado com o respeito devido, porque ele de facto... Não sei, é difícil nas revoluções, portanto... Tanto Marcelo Caetano como Américo Tomás passaram pela Madeira, foram contestados aqui, ainda se lembra desse período? Sim, no 1º de maio, no 1º de maio, o 25 de Abril da Madeira foi o 1º de maio. Foi o 1º de maio. Mas como é que era na altura a reação da juventude a este movimento todo? Eu, na altura... Sabe que há bocadinho falávamos, e foi a Dina exatamente que falou, nas questões dos agrupamentos. E isto é muito importante. Antes do 25 de Abril, as pessoas ligadas à Ação Católica, portanto à JOC e à JEC, essas coisas, esses braços todos dos católicos, eram essa gente que tinha cultura política. Portanto, foi os próprios católicos que transmitiram cultura política. E os jovens que saíram depois para a rua no 25 de Abril, em 1º de Maio, que o 1º de Maio foi tratado essencialmente no comércio do Funchal, com as pessoas da OPM, mas esses jovens portanto, que estavam na JOC, nesses agrupamentos, eram eles que tinham de facto cultura política e essa gente ocupou lugares, em especial na extrema esquerda, ocupou lugares de destaque. Portanto,
os jovens, eu também era jovem nessa altura, e isto tendo em conta a sua questão, eu também era jovem, mas para mim eu não tinha cultura política nenhuma, aliás, a grande parte, 90% e tal das pessoas não tinha. Mas havia uma vontade de mudança, digamos assim. Hoje é chique dizer que se tinha cultura. Que o meu pai tratava, o meu pai também fazia, e que ouvia-se rádio, que se ouvia o Zeca Afonso, e que se ouvia... isso não era verdade. Na generalidade, estou generalizando, porque eu lembro-me eu era muito jovem, era miúdo, andava na escola, e para mim aquilo foi uma festa. O 25 de Abril foi uma festa, foi que toda a gente saía. Portanto, hoje fazia-se uma manifestação para dar chuva, amanhã se fazia uma manifestação para dar sol. Portanto, tudo era motivo para sair à rua, e eu saía com a bandeira também, mas não sabia muito bem o que é que estava. Mas notava que havia uma vontade de mudança do povo. Mas estavam em causa questões, coisa natural, apesar desta aparente e compreensível, enfim, superficialidade com que os géneros, depois nós compreendemos o que ele quer dizer, mas é preciso ter consciência que estavam em causa questões importantíssimas, e direitos e reivindicações. Sim, mas o que eu quero dizer é que a meia das pessoas compreendemos isso, mas é consciência. importante que fique clara essa ideia. Aquilo que estava ali em causa eram questões das quais nós hoje somos herdeiros e temos obrigação de as recordar. E a Madeira soube aproveitar bem as vantagens, digamos assim, do 25 de Abril? Então temos a autonomia, mais do que a Madeira. Melhor do que o regime autonómico. Atenção, a autonomia não nasceu com o 25 de Abril, mas o estatuto que nós hoje somos herdeiros tem muito a ver com o 25 de Abril, e não só os 2 anos seguintes ou 3 anos seguintes, são fundamentais também para isso. Não se resume a autonomia da Madeira ou todos os madeirenses. Exatamente. Isso é uma coisa constante. E com essa capacidade. Agora, sem dúvida que o Estatuto Autonómico da Madeira em muito ficou a dever-se a estes anos. Não só isso, mas também. E o Genes estava a sua memória é diferente da minha. Não, mas eu lembro-me perfeitamente da manifestação do 1º de Maio. Eu estive lá, eu não sabia muito bem o que era aquilo. Aliás, quando se diz uma revolução, eu disse, mas o que é isso? Não percebia muito bem, porque na escola não se aprendia estas coisas. Nada. Como a Dina estava a dizer há bocado. Mas isto omitia-se tudo, não é? Estava tudo bem. Há aqui um aspecto que o Genes levantou, que é a forma como as pessoas saíram para a rua e como viram... Ele levantou as organizações católicas. Sim. Elas existiam nas escolas. Aliás, existiam e fomentava-se até a participação na GEC. Sim. E esses grupos, o Genes diz que são depois ocupam lugares, essas pessoas ocupam lugares na esquerda. A propaganda do Partido Comunista entrava através de grupos, desses grupos, que eram aqueles que se reuniam. Porque a metodologia da Ação Católica, desculpa interromper, era ver, julgar e agir. A Ação Católica, que o Estado Novo nunca quis reconhecer a independência, porque quis que os bispos, enfim... tê-los na mão, não é? Devia tê-los na mão, não é? Mas a Ação Católica, no fundo, era praticamente a única organização não governamental que existia. Pois. E era uma escola de formação. Era uma escola de formação. E, sobretudo a partir das cheias de Lisboa de 67, os elementos da Ação Católica, da Juventude Operária Católica, da Juventude Universitária Católica, tomaram consciência, de facto, das injustiças sociais e começaram, de facto, a pressionar o regime. E que eram Salazar, eram os padres que... Cerejeira, o cardeal Cerejeira teve muita dificuldade em tentar travar tudo isso. Para além, evidentemente, também da constitucionalização de muitos padres, não é? Sim. É preciso referir a reunião em São Domingos em 1969, na Capela do Rato em 72, o caso do padre Mário de Oliveira, o Parque de Macieira de Lixa, e o caso de outros, o Joaquim Pinto de Andrade em Angola. Portanto, a própria Igreja Católica, não na sua hierarquia, e esse foi o problema, mas alguns elementos da Igreja Católica e alguns bispos inclusive, o bispo da Beira, o Sebastião Soares de Rezende, o bispo de Nampula, Dom Oliveira Pinto, até mesmo o bispo de Vila Cabral, Dom Eurico Dias de Nogueira, que começaram começaram a dizer em voz alta o regime, que de facto os princípios católicos
não estavam de acordo com o regime. E que eles não poderiam calar mais a sua voz se não quisessem trair a própria Igreja. Mas os elementos da ação católica, de facto, foram muito importantes na consciencialização das pessoas. Porque muita gente, inicialmente, ia para a ação católica como uma forma de convívio. Também aqui na Madeira. Aqui na Madeira, Sim, aqui na Madeira. ali na Rua do Bispo, era o número 26 para as raparigas, número 27 para os rapazes, havia salões de jogos, havia torneios. Havia jornais estrangeiros, uma coisa que Portanto, havia uma cultura. Soube há pouco tempo disso. Havia uma cultura e uma preparação política que depois foi fundamental e, aliás, alguns elementos da ação católica acabaram por sair da própria Igreja por não concordarem com a... Gabriel Pita, ainda assim, o ano de 1974, aliás, os anos de 1974 e 75 foram anos de grande instabilidade aqui na Madeira, também no país também se verificou isso, mas aqui com uma agravante, as ameaças de bomba e algumas bombas que chegaram mesmo a arrebentar pela mão da Flama, Frente de Libertação do Arquipélago da Madeira. Que leitura histórica é que se pode fazer deste período? Olha, o problema das elites e dos caciques políticos é um problema muito grande. A mudança de regime não significa necessariamente a mudança de caciques e das elites. E algumas que vieram do antigo regime continuaram depois do 25 de Abril. Não é? Aquela ideia salazarista de que tudo que não era pela situação era comunista, e comunista é igual a um demónio, não é? Que é preciso estripar da sociedade, isso aqui na Madeira fez-se sentir com muito peso. O partido hegemónico, na altura, não é? Utilizou o mesmo estratagema do salazarismo. Quem não era do partido era comunista. E a ideia é preciso abatê-lo. Não é? A Flama era um braço direito de determinados elementos radicais do partido maioritário e que fez estragos. Não vamos agora dizer Mas que também, foram essencialmente, brincadeiras. essa questão também tem relacionada com... portanto, a Flama aparece como resposta a uma... E, aliás, também a influência do Bispo Francisco Santana aparece em resposta a uma ditadura de sentido contrário que estava a instalar-se em Lisboa, em Portugal, e que os madeirenses não concordavam com isso e, por isso, contestaram. Aliás, a questão das bombas, que você falou, e que se fala muito em relação à Flama, existiu, portanto, em todo o país. No Alentejo, por exemplo, que é uma região, que era na altura uma região comunista, existiram bombas, portanto, de pessoas que não estavam de acordo com aquele regime que se estava a instalar em Portugal, porque o período de Gonçalo Vista foi um período que não foi fácil. Diana Jardim, já temos a distância suficiente para conseguirmos analisar esta questão, a questão das bombas e da Flama? Eu nunca me dediquei ao estudo da Flama. Tenho muitas dúvidas acerca daquilo que o... E como é que viveu esse período? Olha, eu conheço pessoas de quem era amiga, onde puseram as bombas, e é um período, eu não sei se tem a ver... Eu fiz algumas entrevistas. Aqui havia... No meu trabalho eu fiz algumas entrevistas... havia aqui esse perigo do Repare que as bombas portanto, nunca atingiram pessoas. Eu sei, mas atingiram bens de algumas Era uma forma pessoas. De exercer pressão sobre essas pessoas. Uma pressão, exatamente, com certeza. E até sobre o regime, sobre esse regime, sobre as pessoas que estavam ligadas a esse regime que estava a instalar-se em Lisboa. Eu fiz algumas entrevistas com pessoas responsáveis pela Flama. 70% e que votava no PSD. Nessa altura o PSD nessa altura não tinha havido sequer ainda eleições. Sim, portanto, tinha havido eleições para a Constituinte apenas. Portanto, no ano seguinte a votação para eu tenho dúvidas acerca disso, como não estudei, não sei. Mas Rodrigues, tem algumas dúvidas ou não sobre esta matéria? Estou a falar de coisas que... Eu tenho dúvidas. Certezas, só alguns é que poderão ter, não é? Ainda bem que nós as temos. A Frente de Libertação do Arquipélago da Madeira é um caso sério de clara tentativa de amedrontar. Mas, enfim, não estavam sós, porque nesse período a situação
provocou, digamos, o extremar de posições. Agora, é óbvio que para promover certo tipo de atitudes é preciso criar sempre Mas enquanto nos Açores havia um movimento para a independência, aqui na Madeira esse movimento não era muito bem claro quais eram os objetivos. Não se pedia muito bem a independência, não se sabia muito bem o que é que se queria, não é? Era mais, enfim, na Madeira será mais, eventualmente, sabemos o que não queremos, não sabemos muito bem aquilo que queremos, não é? E mesmo nos Açores, não sei se esse fenómeno foi tão, à semelhança de outros, foi tão claro e tão organizado, sim, tão organizado como por vezes se crê. Mas a verdade é que eu vejo as coisas mais nesta perspectiva, ou seja, foi um período de extremar de posições em que a dimensão do uso da violência não foi dominada só por uma das fações, existiam várias e várias tentaram fazer. É evidente que há algumas com mais acesso ou com melhor acesso ou com acesso mais rápido, mais organizado a determinado tipo de atividades, conseguiram concretizá-las melhor. Mas não se pense que o uso da violência esteve restrito a apenas um determinado grupo, porque isso não é a verdade histórica. Agora, é evidente que algumas ações tiveram uma repercussão maior. Mas eu vejo sempre neste sentido, embora lá está, como disse a Dina Jardim, com razão, é algo que ainda precisa ser investigado e se calhar muito dificilmente será investigado. Há muito desconhecimento sobre isso e eventualmente esse caminho que então se percorreu ia mais no sentido de afirmar aquilo que não se queria e não tanto uma alternativa concreta. A ideia de independência existia se eventualmente esse regime fosse avante do continente. A ideia da independência na Madeira sempre existiu. Não sei se pronto, eu tenho as minhas dúvidas e o Janes com certeza falou com as pessoas e tem outra visão que eu não tenho. Mas eu estou convencida que há dois tipos de pressão. Um sobre as pessoas que aqui na Madeira e a outra pressão sobre as forças do continente. Portanto, há dois tipos de pressão, mas não sei. Acho que isso precisa de um estudo. Eu falei com uma pessoa que esteve ligada à Flama e que me diz ainda acredita que um dia a Madeira, que os netos vão fazer parte de uma Madeira independente. Portanto, o que eu quero dizer que havia esta ideia da independência. Não é? Mas não é uma ideia nova. A Madeira teve em 1823, 24, 25, 1800, portanto, há mais de 100 anos atrás, teve gente presa por defender a independência. Portanto, essa não é uma ideia nova. Não é? Após o 25 de Abril tivemos as autonomias, a Madeira e os Açores. Qual das duas regiões tem reclamado mais autonomia? Já se pode fazer esta leitura ou não? Depende dos momentos, eventualmente, aquilo que se verifica, olhando assim, sem ter realizado uma análise muito cuidadosa, aquilo que se verifica é que há sempre, consoante os momentos, desde o 25 de abril, adiante, toma nós temos a certeza, o êxito será tão maior para as duas quanto elas mais juntas conseguirem realizar essa pressão. E se olharmos esta realidade de vista do centro, não é? Não onde nós estamos, mas do centro político, verificamos que a propensão foi sempre provocar a divisão. Portanto, historicamente, não sabemos o que é que será o futuro, mas historicamente nós sabemos que as regiões autónomas da Madeira e dos Açores conseguiram ir sempre mais além quando agiram em conjunto, unidas num determinado ideal, que é o ideal autonómico. Sempre que isso não se verificou, essa propensão diluiu-se, não é? E é evidente que nós hoje, como eu costumo dizer, estamos a entrar, se calhar já entramos na Quarta República, e essa vai ser uma questão que se vai voltar a colocar. A Terceira República já acabou há muito tempo. Nós já estamos na Quarta República há uns 5 ou 6 anos. Se calhar não damos por isso, mas a verdade é que o debate sobre a autonomia, sobre a realidade autonómica da Madeira e dos Açores, vai colocar-se novamente até em termos constitucionais, quer queiramos, quer não. Manuel Janes, como é que vê esta questão da autonomia? Eu acho que quem se aproveitou melhor da autonomia foi a Madeira, não é? Portanto, agora é que está um pouco com alguns problemas, não é? Mas porquê que diz isso? Porque, de facto, a Madeira, eu conheci a Madeira em 74 e a Madeira era quase medieval. Portanto, o que se fez na Madeira no período da autonomia é uma obra hercúlea. Portanto, e que só com a autonomia é que foi possível. Portanto, repare, a criação de infraestruturas, e a própria universidade, que para mim é de facto a grande obra da autonomia, e isso foi muito importante. Os Açores talvez não soube reivindicar como a Madeira fez,
e também provavelmente não soube usar os fundos como a Madeira usou. Eu lembro-me que a Madeira foi premiada várias vezes porque usou muito bem os fundos os fundos da Comunidade Económica Europeia. E isso era fiscalizado, portanto... há uma realidade geográfica diversa, não é? Realidades tão diferentes. A Madeira é uma ilha. São duas. O arquipélago da Madeira quer são realidades diferentes. Já em 22, quando se colocou com alguma força a autonomia, tentou-se uma aproximação com os Açores e não resultou. E não resulta porque na sua... Os autonomistas madeirenses acabaram por não conseguir, de facto, essa unidade com os Açores que inicialmente idealizavam. Não é? Durante uns anos nós tivemos aqui o contencioso da autonomia, uma expressão muito usada pelo Dr. Álvaro Santos Jardim. Os autonomistas acha que esse contencioso, se fosse seguido pelos Açores, as autonomias tinham evoluído de outra maneira ou não? Provavelmente. Para o bem e para o mal, o Dr. Alberto João foi muito reivindicativo e a verdade é que muitas vezes o continente acabou por, consentir em algumas coisas para calar o l'enfant terrible, que era o Dr. Alberto João. Não é? Isso aconteceu muitas vezes. Só que, a certa altura, são os próprios governos do mesmo partido do Dr. Alberto João que tentam travar essa marcha reivindicativa. Não é preciso dar exemplos. Dina Jardim, como é que viu esta questão da evolução da autonomia? Eu não sei se o Janes tem razão naquilo que diz em relação... Eu poderia acrescentar em relação aos anos 20 do século XX, em relação aos anos 20, que falaram há pouco tempo, eu não sei se eles eram assim tão autonomistas, embora foram reivindicativos em termos autonómicos. Eles usaram mais a autonomia como uma arma para combater a República, porque eles eram monárquicos, conservadores e estavam contra a República. Depois, não era assim não eram só tão autonomistas como parecia ser. Estava muito longe da autonomia política que se reivindicou a seguir ao 25 de Abril. Também as condições eram diferentes, não é? Embora tenham existido nos anos 20, vamos lá, bem, isso dava aço também para outro programa, mas a verdade é que a autonomia que se reivindicava, que acabou por nunca ser concretizada, lá está, o tal ponto, porque houve de facto, quer queiramos, quer não, quem está no centro procura fomentar a divisão de quem está na periferia, porque sabe perfeitamente que se isso não se fizer, pode correr alguns riscos. A verdade é que nos anos 20 houve um conjunto de propostas que depois não tiveram andamento, nos anos 20 do século portanto estão a fazer agora assim, do século XX, propostas, algumas das quais já previam ou desejavam, isso está escrito e foi publicado, a criação de um poder executivo, de uma Câmara Legislativa que inclusivamente reservava ao Governador Civil apenas uma posição subalternizada de representante da República. Veja só, representante da República, nos anos 20 do século passado. Agora, tudo isso depois não se concretizou. Eventualmente, lá está, porque não houve das duas, se calhar, dos dois arquipélagos propensão para isso, e também porque depois o regime que entretanto se montou soube aglutinar toda essa gente. Penso que a razão principal está exatamente aí, o regime que se criou que não permitia que isso acontecesse. Mas neste momento eu não sei se quem é que lucrou, dizer que a Madeira ou os Açores lucraram mais. A Universidade dos Açores é anterior à da Madeira. Portanto, os açorianos reivindicaram e concretizaram a autonomia que está adequada à sua maneira de ser, à sua maneira de dar, à sua economia. E nós reivindicamos a nossa, o madeirense e o açoriano. Tu acha que a nossa não foi bem reivindicada? Não, a nossa foi bem reivindicada. Aliás, nós acho que fez-se... Em matéria de reivindicação, eu não sei se o fazer... Não, só quem percebe isso é quem não tinha as condições e a partir de uma certa altura passou a ter. Passou a ter. E repare, a Madeira hoje não tem nada a ver com o que era.
Mas rigorosamente nada, não é? Rigorosamente nada. Porque em 74 era medieval, Mas não é só praticamente. Mas há algumas mentalidades que persistem, quer queiramos. Sim, mas a mentalidade é Mas a uma mentalidade coisa é o que muda mais mudar. Não, mas é apenas para uma observação em relação ao rigoroso. Ela precisa. Paulo Rodrigues, e em relação ao representante da República, a autonomia, corremos no sentido de acabar com o representante da República? Esta figura do Estado aqui na Madeira, que tantos partidos reivindicam? Eu creio que será Eu acho que o próprio representante da República também reivindica. Lógico que vai acabar por levar a isso. Creio que já poucas pessoas terão dúvidas que isso será de uma forma pacífica, equilibrada e com bom senso, que claro, tem sido feito, aliás, pelas próprias pessoas que têm desempenhado o cargo, que têm dado, são elas o primeiro exemplo disso. Creio que isso será um fim normal, natural e lógico. Não é? Naturalmente vai acabar. Gabriel? Aliás, penso que há um consenso entre os diversos partidos nesse sentido, neste momento na Madeira. É que não se justifica, não há lógica. Mas que não tenhamos também, em particular em relação às últimas duas pessoas que desempenharam o cargo, a tremenda importância e a sapiência e a sabedoria dessas pessoas na preparação desse fim. Sim, eu penso que, sobretudo, o anterior foi o primeiro a entrar por isso. Paulo Rodrigues, ainda há pouco falava na Quarta República. Atualmente há um certo descrédito da classe política. Hoje o Presidente da República voltou a alertar para os perigos do populismo. O aparecimento de movimentos cívicos e de cidadãos a liderarem projetos partidários pode ou não indiciar que estamos a entrar numa mudança em termos de regime? De regime tenho sérias dúvidas. Agora, em termos de sistema político, creio que a lógica será essa. Nós hoje temos um conjunto de instrumentos que claramente indiciam isso. Agora, não tínhamos dúvidas que o sistema, como existe, vai resistir. Em regime, não creio que o regime será sempre, enfim, republicano. Isso é uma questão relativamente pacífica, e as liberdades e garantias também. Agora, esse tipo de enfim, forças exógenas em relação ao sistema que, como ele está estruturado, serão cada vez mais forças de pressão. Mas como é que olha para este alerta do Presidente da República e para o populismo? Depende, enfim, eu não o vi, portanto... Não é a primeira vez que o faz, ele já faz pela segunda vez. Mas ainda assim, a própria definição de populismo hoje poderá não ser aquela que existe nos meios académicos e aquela que existe em certos meios, poderá não ser aquela que o Presidente da República estará a referir-se. Mas mesmo correndo esse risco, creio que as próprias estruturas do sistema se vão, até pela própria tradição portuguesa, faz o Sr. Presidente da República bem em chamar a atenção para esses perigos. Aliás, é essa uma das suas funções até em termos constitucionais, mas creio que funciona mais como um alerta, como uma observação e não tanto como um temor sincero de quem acredita, até na tradição portuguesa, que ela não existe, isso possa ser, no caso português, uma ameaça. Manuel Janes, como é que olha para este alerta do Presidente da República? Há demagogia a mais na política? Acho que sim. Acho que o Presidente da República tem sido bastante interventivo, este Presidente da República, e acho que ele faz muito bem em chamar a atenção. Esta é uma ameaça à democracia? Pode ser. E aos valores de Abril? Pode ser, sim. Pode ser. Acho que sim. Gabriel Pita? Porque hoje, de facto, nota-se, há situações que são impensáveis, que são incompatíveis com a democracia. Como, por exemplo, o problema da corrupção, que, inclusivamente, há pouco tempo vi que Portugal é um dos países mais corruptos do mundo. E isso pode trazer problemas, de facto, à democracia. Aliás, Vasco Lourenço dizia isso mesmo, dizia que a corrupção é natural da democracia, mas que a mesma tem de ser combatida. Eu acho que sim. Não sei se a democracia é... Eu acho que a justiça tem que funcionar... Se a corrupção é natural, ela existe em todos os regimes. Sim, nos países nórdicos há sempre um outro que existe, mas é uma coisa rara, não é? Mas pela nossa maneira de ser, vamos lá ver. Acho que há períodos, nós estamos num período difícil da nossa democracia, que é recente. Os ingleses têm uma democracia consolidada há séculos. A nossa não. E aquilo que para nós e falávamos há pouco das liberdades que o 25 de Abril nos abriu, uma delas é o direito aos partidos políticos, às associações, e o nosso direito
E a liberdade é a escolha. E eu não estou a exercer a minha liberdade, aquela que eu tenho direito, se não escolher quem me governa, quem me vai governar, quem me vai representar. Para mim, há um perigo na nossa democracia, que é o alinhamento que as pessoas têm em relação à política. Isso traz explicação em contra para isso. Exatamente pelas questões que não sei se... Pronto, vamos lá ver. Não se pode diabolizar os políticos como não se pode endeusar. Os políticos são pessoas, como qualquer um de nós, e os defeitos que nós temos, que cada um de nós tem, se exercer um cargo político, ele está lá e vai com certeza nos desiludir. Agora, na altura... Não podemos valorizar isso e temos de valorizar a nossa participação, quer seja cívica, nos movimentos cívicos, quer seja na política, porque é preciso intervir, porque senão o festejar a brilhos, nós estarmos aqui hoje a falar nestes assuntos, tem isso exatamente... Mas o populismo pode ser uma ameaça, digamos assim, ao sistema partidário? Eu acho que sim. Não sei se é uma ameaça, se não é. A ameaça é nós não estarmos informados, as novas gerações não ligarem nada à política e permanentemente... Vamos lá ver. Eu julgo que sim, e permanentemente nós não discutirmos ideias, propostas, e mesmo nos políticos, eu julgo que também é isso, não discutirem as ideias e as políticas, mas discutirem pessoas e ataques. Porque... É assim, e acho que por aí não é o caminho. O caminho é diferente. É preciso moralizar. Há depois o outro ponto que também que é a justiça. Eu tenho liberdade para dizer o que me apetecer, não é? Mas vou para fazer o que eu quiser. Mas a liberdade é acompanhada de uma responsabilização que dá a democracia. A democracia é um sistema muito mais complicado do que a ditadura. Na ditadura é assim. Há bocadinho o Gabriel levantava aqui uma questão que era o decreto dizia isto, mas talvez as pessoas não tivessem percebido que elas não compreenderam. Então vamos explicar isto melhor, mas está lá legislado e as pessoas têm de fazer. E aí, deixe-me só acabar, e aí acho que a nossa liberdade, a nossa democracia tem de ser defendida e aprofundada e melhorada. Dá muito trabalho porque tem de ouvir os outros, tem de respeitar os direitos, isso é difícil, mas corremos um risco, corremos, se toda a gente achar que isto, os outros que vão votar, e eu vou votar para pôr lá aqueles corruptos e ladrões e estes e aqueles. Não, eu vou votar. Esse problema que o Presidente da República levanta. Pois, não pode ser. Eu tenho de votar porque eu tenho de escolher quem eu quiser. Gabriel Pita, para terminarmos este programa, a democracia corre riscos? É muito mais fácil governar em ditadura que em democracia. Vamos começar por aí. Eu acho que a democracia não corre riscos. Esta contestação aos partidos, evidentemente que os partidos são essenciais à democracia, mas não são imprescindíveis, quer dizer... Não vamos agora pensar que esta contestação aos partidos e aos políticos que vai minar a democracia. Eu acho que, pelo contrário, pode contribuir para aperfeiçoar a democracia. E que leitura é que faz deste alerta do Presidente da República? Agora, o que é que acontece? Muitas vezes, esta contestação à política e aos políticos, muitas vezes é uma situação de comodismo e de materialismo. As pessoas querem o 25 de Abril, mas não lhes diz nada, nem querem saber. Querem um dia para ir para a praia. Portanto, falta cultura política e estes movimentos cidadãos têm uma grande responsabilidade, da minha perspectiva, de fomentar essa cultura política, porque estes escândalos, esta corrupção dos partidos políticos tem a ver de facto com a distanciação entre os partidos e as pessoas. Vamos lá ver. Eu, por exemplo, posso até concordar mais com os princípios de um partido e não concordar com a lista de deputados que é apresentada pelo partido. Nós não escolhemos essa lista, nós não fazemos essa lista.
São meia dúzia de pessoas dentro de um partido que fazem essa lista. Eu posso concordar mais com este partido, mas não concordar com aquelas pessoas concretamente. Mas o populismo é uma ameaça, como diz o Presidente da República? O populismo, eu penso que essa ameaça populista que tivemos na Europa, nacionalista, xenófoba, eu penso que não criou raízes em Portugal. Esse foi já foi o chão que deu uvas numa determinada época, a seguir ao 25 de Abril. Penso que neste momento não há esse perigo. Gabriel Pita, chegamos ao fim deste programa. A todos agradeço. Gabriel Pita, obrigado. Dina Jardim, muito obrigado também. Paulo Rodrigues, obrigado. Manuel Janes, obrigado. Ponto final neste programa Liberdade 44. Assim especial, desejo uma boa noite e também uma boa semana. Não houve rendição das forças fiéis ao poder. Jamais será vencido! Vivemos um momento histórico. Talvez esse 140 não seja.